Caio Coppola fez um vídeo sobre educação. O primeiro vídeo que eu gravei eu estava um pouco exaltado, então esse aqui eu vou tentar gravar um pouco mais moderado, para que vocês possam também mandar para todo mundo e tal, tá? Senão ia ser um vídeo censurado, mas eu quero poder mostrar para qualquer tipo de pessoa, ah, a- em alguns anos, talvez, né? Igual eu faço com os meus vídeos antigos, tá? Inclusive, se tem algum vídeo que você ainda não viu, entra no canal, dá uma olhada aí e tal. Tem muitos vídeos que dão muitas visualizações, outros não dão nada. Então, assim, dá uma olhada pelo menos pelo tema, pra ver se você vai gostar, tá? Enfim, vamos falar sobre educação, então. Eu vou falar sobre alguns pontos que o Caio Coppola fala no vídeo dele, tá? Pra você não ser enganado por ele. E outros eu vou comentar sobre outras coisas que ele propositalmente escondeu do vídeo dele. Primeiro que ele fala que nos governos do PT tiveram 3 vezes mais orçamento para o MEC do que no governo, por exemplo, do FHC. Isso é verdade. Foi mais de 200% de aumento em valor real do investimento que o governo federal faz na educação. Aí o que ele dá a entender é que a educação não melhorou, e em números gerais isso é verdade. Essas notas do PISA e tal, as universidades do Brasil não viram as melhores do mundo e tal, que não tem nenhuma entre as 200 melhores, eu acho. O Bolsonaro chegou a falar isso, mas se eu não me engano, até a USP tá, que é uma universidade estadual, né, pública. Mas vamos lá. A ideia principal é o PT colocou mais dinheiro na educação e a educação não melhorou. Ou seja, né, o que ele, no final das contas, quer levar você a acreditar? O PT fingiu colocar dinheiro na educação para poder roubar. Essa é a ideia que ele quer passar. Ou que universidade é coisa de vagabundo e colocar dinheiro lá não vai fazer diferença, tá? Primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte. É que eu estava conversando uma vez com um professor que é responsável pela área de história da Universidade Federal de Paraná, Luiz Adriano. Aí eu estava chegando falando, não, realmente o Brasil gasta muito em questão da universidade, né, do ensino superior, e realmente os resultados não vêm. Aí ele chegou e me perguntou, mas é gastando menos então que vai resolver o problema? Não, óbvio que não, né? Menos dinheiro não dá resultado melhor. Eu acho que isso devia ser óbvio, né? Enfim, mas para onde foi esse dinheiro então? O PT roubou tudo? Foi tudo pro triplex do Lula? Aí eu trouxe algumas coisas, né? É tenso, porque o governo do PT, ele realmente melhorou a educação. E vai ficar parecendo que eu tô fazendo uma propaganda pro PT nessa bosta, né? Não era pra eu ter falado isso. Era pra ser um vídeo legal sem xingamento. Mas enfim. Isso não é uma propaganda. Infelizmente, eu tô falando a realidade mesmo, tá? E se eu for fazer críticas, eu vou fazer críticas verdadeiras, igual eu fiz no vídeo do Paulo Freire. Assistam, tá? Mas, enfim, eu fiz uma vez um trabalho sobre analfabetismo no Brasil, e eu vou comentar sobre isso depois, tá? E, cara, infelizmente, não tenho o que falar. O governo do PT foi o governo que mais combateu o analfabetismo na história do Brasil. Mas eu vou falar sobre isso depois, tá? Eu vou trazer esse trabalho, que eu estou prometendo trazer esse trabalho que eu fiz na faculdade sobre analfabetismo na escola, tá? E para você ver que na década de 40 teve um aumento, uma diminuição de analfabetismo, né? Na década de 50 teve uma diminuição, na década de 60 aumentou, 70 aumentou, 80 aumentou, 90 diminuiu, e em 2000 a queda no analfabetismo foi drástica. Até que em 2010 o analfabetismo não era um problema mais no Brasil, mas eu estou me adiantando. Então, o que eu fico pensando principalmente quando tu conversa com um bolsonarista, qual é o legado? Tipo, a educação é importante para todo mundo, tá? Todo mundo acha que a educação é importante. Chega e fala assim, pô, o que você quer? Ah, eu quero mais saúde, educação e segurança. Todo mundo fala isso. É porque uma coisa já é básica, né? De uma nação, de um país, né? Então, olha, eu fui olhar os dados aqui. Cara, só o governo do Lula, tá? Não incluindo o da Dilma, entregou 18 universidades federais novas, 173 campos, além do programa do ProUni, o IDEB, o FIES, o ProUni, já falei ProUni, o Pronatec, o EJA,
ele abriu 360 novos institutos federais no Brasil e deu mais de 15 mil bolsas CAPES. Então, assim, é um governo que, olhando esses números aqui, foi um sucesso em questão de investimento público em educação. E eu, sinceramente, depois eu vou falar sobre o governo Bolsonaro na educação, tá? Vamos falar aqui agora sobre uma questão que o Caio Coppola falou também, que é a questão do analfabetismo e o analfabetismo funcional. Porque ele falou que o governo Lula entregou vários analfabetos funcionais, tirando, assim, a possibilidade de ascensão dele, tá? De ascensão dessa pessoa no meio social. Enfim, ele está falando que deixar os analfabetos funcionais tirou a possibilidade de ascensão dessas pessoas. O governo do Lula, em questão de educação, foi o governo que mais zerou, que chegou a zerar o analfabetismo real no Brasil. Era menos de 2% de analfabetos no Brasil. Menos de 2%, recorde histórico. Tá? Mas aí então surgiu um problema do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, pelo que eu li, e eu não pesquisei isso antes de fazer o vídeo, mas pelo que eu tinha lido, era 30%. Na época que eu fiz meu trabalho, que foi em 2018, o analfabetismo funcional na década de 90 era de 78%. E eu digo mais, tá? Quanto mais pessoas. O que o governo Lula fez foi o seguinte: todas as crianças têm que ir para a escola, todas, até os 18 anos, né? E o que acontece é o seguinte: uma coisa que ajudou. O Bolsa Família foi fundamental para que houvesse esse caminho para a escola, tá? Ou seja, você vê como que existe uma inteligência, né? Pô, para você receber o auxílio do Bolsa Família, seu filho tem que estar na escola, tem que estar vacinado. Então não é um programa único ali, né? Ou seja, existe um pensamento coletivo para que você, para que ele leve a criança para a escola, né? E quanto mais pessoas na escola, mais os resultados vão ser abrangentes, né? Então, assim, é normal quando você tem uma educação inclusiva, as notas abaixarem, tá? E da mesma forma, se você pega uma escola com 10 alunos, por exemplo, o resultado delas provavelmente vai ser melhor. Desculpa minha luz, tá meio poltergeist aqui. Mas se você pega uma sala com 10 alunos, vai ser muito melhor do que uma sala com 100 alunos. E eu estudei tanto escola pública quanto escola privada, tá? Meu ensino médio foi todo em escola pública. E na minha escola particular, eu estudava com 12 pessoas. Quando eu fui para a escola pública, eu passei a estudar com 52 pessoas. Então, assim, é bem claro, né, a questão aí da diferença em que existe na escola pública e na escola privada. E o aluno pobre vai para a escola pública. Normalmente, também é por isso que a escola pública tem resultados piores. Existe uma diferença entre escola pública e privada em relação a notas? Mais ou menos. Por quê? Os IFs, os institutos federais, ano após ano, eles ganham como melhores instituições escolares, tá? Em relação à nota, em relação à qualidade de ensino, tá? E não é uma questão de ser privada ou pública. A questão aí é ser inclusiva ou exclusiva. De qualquer forma exclusiva. Tanto é que as universidades públicas são melhores por serem exclusivas. Depois do FIES, que também é um programa que o governo do PT melhorou, né? Parece que é uma propaganda do PT safada, né? A escola particular ficou mais inclusiva do que a escola pública, né? Por causa de uma questão de financiamento que é público. Mas enfim, o inclusivo ele sempre vai ter uma nota pior do que o exclusivo. Porque o exclusivo ele tem toda a questão melhor. Eu tenho um dado aqui para vocês entenderem como que isso funciona. Tá? Uma escola pública de ensino básico, o aluno ele custa 415 por mês, né? Ele no final do ano vai custar 4.980. Numa escola privada, o mesmo aluno ele custa 18 mil reais por mês. 6 vezes mais quase, né? Você vê que eu não sei fazer conta, né? No ensino superior, no ensino superior público, que é o exclusivo, esse aluno custa 27.850 por mês.
metade do que ele custa no ensino privado, que nesse caso é inclusivo, tá? Lógico que isso é uma média, claro. Mas agora vamos pausar aqui para falar, pausar aqui um pouco para falar sobre o governo Bolsonaro na educação, que eu quero falar sobre isso, tá? Primeira coisa, quando eu falo de governo Bolsonaro e educação, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Porque eu disse aqui, o governo PT fez ó, o ProUni, o IDEB, o FIES, os IEFs, fez vários campos, teve também o EJA, teve é, as bolsas CAPES. Qual é o legado que o governo Bolsonaro vai deixar para a educação? Eu anotei algumas coisas, tá? Primeiro, o ministro do MEC falando que o MEC não tem responsabilidade por desigualdade no ensino e nem a volta às aulas depois da pandemia. Só uma coisa que eu esqueci de falar do Caio Coppola. Ele falou que as prefeituras estão proibidas até dezembro de 2001 para aumentar. E ele falou, lógico, porque tem que fazer isso mesmo e tal. O que ele não comentou é que o governo, isso segundo o Bolsonaro, tá? Avalia reajustes de servidores públicos após PEC dos precatórios. O cara, ele tá fazendo literalmente o contrário do que ele fala que ia fazer. O Caio Coppola, ele condena os prefeitos de quererem fazer, mas ele não fala que o presidente prometeu fazer, tá? E numa coisa que ele fala que aconteceu, um fechamento injustificável das escolas. Ele não sabe por que as escolas fecharam, tá? Só pra vocês entenderem. Mas vamos continuar. Uma coisa aqui, olha que interessante. Em 1º de junho, Bolsonaro entra na justiça para não dar internet à escola pública na pandemia. Ele entrou na justiça para não fazer isso e tinha orçamento. MEC erra. É, isso aqui é inacreditável. Cara, o MEC errou o número de alunos por 1.400.000 só. Só 1.400.000 de diferença. O Brasil tem mais ou menos 47 milhões de alunos, tá? Ele errou só por 1.400.000. E por acaso, isso também fez o governo repassar menos dinheiro pelo Fundeb, que é o principal meio de financiamento da educação pública. Que interessante, né? Olha essa denúncia. 1,2 bilhões para estruturar a volta às aulas do MEC sumiram no orçamento. Simplesmente sumiu. E o MEC não sabe pra onde foi. Ai, ai, ai. Olha, teve uma época que eu até tenho um vídeo no Instagram muito antigo, que é falando sobre as manifestações, as balbúrdias na universidade, que a gente não vai esquecer em 2018 ou 2019, que ele falou que ia bloquear a UFF, a UFEF, né? A UNB e a UFBA, a Universidade da Bahia, né? Só que bloqueou todas. E o bloqueio foi de 2,2 bilhões, tá? Aí depois ele devolveu tudo. E isso é verdade, tá? Porque foi um bloqueio e não um corte. Aí depois, em novembro, ele bloqueou em abril e depois em novembro entregou. Isso é verdade, também tem que ser dito, né? Porém, ficou 2,9 bilhões de ensino público para educação básica que nunca retornou, tá? Além disso, né, em 2020 em 2019 teve um erro na correção de mais 6 mil provas no Enem. Mais de 5 milhões de alunos no ensino médio tiveram evasão. Tá. Olha isso é inacreditável, cara. 30% dos alunos que foram destinados à a merenda não chegou. Tá? 21% deles, isso da verba federal, tá? 21% deles receberam uma vez a merenda só. E o dado desses 47 milhões de alunos é de que 15% desses só comem na escola. Não é de se assustar que a fome aumentou, na verdade. Enfim, o que eu quero dizer agora para concluir isso? Primeiro, as pessoas de direito em geral têm uma crítica verdadeira de que a educação básica tem que ser mais investida do que a educação superior. Isso tem uma. Assim, isso é um pouco verdade, tá? Mas é verdade.
Inclusive, internacionalmente, o Brasil é criticado por gastar muito na universidade superior e pouco na universidade básica, tá? Mas mesmo assim, o investimento é, por aluno é baixo no Brasil, de forma geral. Essa é uma crítica verdadeira, tá vendo? E isso também aconteceu nos governos do PT. Agora, eles estão querendo dizer que a culpa é do PT e tal. Essa é a conclusão real que eles querem dizer, tá? Mas em 2017 o desempenho foi pior do que o de 2016, que tinha sido o melhor. Em 2018 foi pior que 2017, 2019 foi pior do que 18, 20 foi pior do que o 19 e 21 eu vou cravar aqui vai ser pior do que o de 20 do que os 2020, tá? Claro que tem a pandemia aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vê que o PT saiu e não houve nenhuma melhora em educação. Me fala uma coisa, uma. É isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer que o PT é fantástico, maravilhoso e tal. O que eu tô querendo dizer é que não existe proposição. É só ideologia de direita em relação à educação no Brasil. Vou dizer isso aqui, tá bom? Então, assim, é um negócio que me deixa. É que eu sou sensível a isso, né? Porque eu acho que a educação realmente tem que ser a coisa principal numa nação. E para vocês, assim, tudo que eu falei aqui, pode pesquisar, tá? Inclusive, a maioria das coisas que eu disse que são as notas da imprensa aqui para você conseguir realmente pesquisar. Se eu estou falando alguma mentira aqui, você me manda aí que eu publico exatamente isso no Instagram. Ó, eu menti nessa parte, tá bom? E para vocês leiam, porque a educação também depende da gente ler individualmente para tentar transformar as pessoas.